Então, gente, para tanto nós vamos orar desde o início, tá bom? Oremos. Pai, que a proteção da tua armadura esteja sobre nós nesta manhã e que ao estudarmos sobre o tema, a queda de Lucifer, suas estratégias e como nós devemos agir, possamos estar bem conscientes, bem cientes daquilo que Satanás faz e como deve ser a nossa postura diante de tudo isso. Abra o nosso entendimento, livra-nos, Senhor, das opressões que Ele próprio, Pai, utiliza-se dessas ferramentas nessas horas em que vamos estudar a sua personalidade, a sua forma de agir, porque a verdade é que Ele não quer que ninguém saiba exatamente que Ele existe, como Ele age e o que nós devemos fazer. Porque quando nós estamos preparados para a guerra contra Ele, Pai, nós sabemos que as suas forças diminuem. Então que nesta manhã nós não venhamos a nos distrair, nós não venhamos a ter sono, nós não venhamos a estar preocupados com outra coisa, a não ser estudarmos a Tua Palavra, Pai, e examinarmos essas estratégias. Que a Tua bênção, Pai, seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós lemos o texto de Ezequiel, capítulo de número 28. Capítulo 28. Nós lemos na versão tradicional. Hoje eu gostaria de ler na versão linguagem de hoje, para que a gente entenda bem essas palavras que se referem, como eu falei, duas aplicações ao rei de Tiro, que era uma cidade portuária, uma cidade voltada para o comércio, muita exportação daquilo que eles tinham de melhor, uma cidade que se enriqueceu, e nela, contra ela, o profeta Ezequiel é levado a trazer essa mensagem profética, mas ao mesmo tempo, sem saber, o profeta Ezequiel também já fazia uma menção, uma referência a Lucifer, do tempo que ele ainda era um anjo de luz. O nome Lucifer quer dizer anjo de luz. E ele ganhou esse nome de acordo com as características, as qualidades, os atributos que ele tinha lá no céu. Mas com a queda se tornou Satanás, o diabo, quer dizer o adversário, o inimigo. E assim com ele uma terça parte dos anjos também caíram, que são os demônios que atuam hoje à nossa volta. Sabemos que o livro de Judas, a carta escrita por Judas, também traz menção aos anjos caídos, fazendo uma referência a anjos que estão em prisões e anjos que estão soltos. Então nós sabemos que além desses anjos, essas hostes de anjos caídos que estão soltos, existem também anjos em prisões. Não sabemos porquê, qual o propósito de Deus nisso, mas sabemos que existe. Então nós vamos lá para Ezequiel, capítulo de número 28. Versículo 13 em diante, na linguagem de hoje, diz assim: vivia no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com toda espécie de pedras preciosas, rubis, topázios, diamantes, berilo, ônix, jaspe, safiras, carbúnculos e esmeraldas. Essas pedras eram presas às roupas dentro de pedaços de ouro puro. Tudo isso foi preparado para você no dia em que foi criado. Eu mesmo o escolhi e dei a você a posição especial de querubim da guarda. Você tinha livre acesso ao santo lugar onde Deus vive. Andava no brilho das pedras, junto ao glorioso trono de Deus. Você foi criado perfeito e viveu na mais completa perfeição, até aquele dia em que a maldade achou lugar no seu coração. A sua grande importância e riqueza deixou seu coração cheio de cuidados, e você pecou. Por isso perdeu sua honra, e eu o expulsei do santo lugar onde Deus vive. Eu o destruirei, querubim da guarda, no meio das pedras brilhantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza, querendo se tornar ainda mais belo e importante. Você corrompeu sua sabedoria. Por isso eu o castiguei, fazendo você ser humilhado,
diante de todos os reis da terra. O grande número de seus pecados, sua desonestidade e injustiça nos negócios, tiram completamente o valor de seus templos ou cultos. O fogo do meu castigo, que o destruiu completamente diante de todas as outras nações, é o resultado natural dos pecados que você cometeu. Okay? Além desse texto, nós também tínhamos lido o texto de Isaías 14. Quem tem aí na linguagem de hoje o texto de Isaías 14 poderia ler para nós? Por favor, Thaís. 14. Deixa eu ver aqui a partir de qual versículo. 12. Por favor, então, pode ler a partir do 12. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu, você que dominava as nações, foi derrubado no chão. Antigamente, você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no trono, acima das estrelas e de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Ok. Vocês perceberam aí? Em Ezequiel 28, o profeta faz uma menção a Satanás e numa dupla aplicação também ao rei de Tiro. Já nesse texto de Isaías 14, a menção é também a Satanás, mas numa dupla aplicação ao rei da Babilônia. Mas ambos os textos falam de uma queda por causa da soberba, ambos os textos falam de uma queda por causa do orgulho e da vaidade. Então, se esta foi a razão da queda de Lucifer, até hoje ele não se desfaz dessas armas, ou seja, ele ainda utiliza a soberba, a vaidade, o orgulho, para tentar derrubar a quem ele puder. Então, nós sabendo as formas como ele age, as formas como ele atua, quais são as suas armas de guerra, é mais fácil de nós podermos combatê-lo. Então, na semana passada, nós falamos exatamente o que ele faz na terra, e citamos o texto de Jó. Ele vinha de passear pela terra, observar os viventes, e trouxe a Deus uma dúvida a respeito do caráter de Jó. A gente sabe que Jó era homem fiel, temente, íntegro, reto. E Jó questionou, né? Mas ele é assim porque ele tem tudo, tira tudo dele para ver se ele não blasfema de ti na tua cara. Então, na verdade, Satanás, ele está sempre acusando. Ele lança dúvidas sobre o caráter dos filhos de Deus. E ele, nesta acusação, muitas vezes ele consegue barrar, inibir ministérios, pessoas. Eu vejo pessoas com grande potencial, pessoas que realmente poderiam estar fazendo mais na obra de Deus, mas na verdade muitas vezes são paradas, barradas, bloqueadas, porque ouvem as acusações de Satanás. Satanás acusa dia e noite, não só diante de Deus, mas acusa também a pessoa. E muitas vezes a pessoa não quer fazer a obra de Deus ou exercitar determinado dom que Deus deu para ela, exatamente porque dá ouvido a estas acusações de Satanás. A resposta para isso deveria ser pronta, ou seja, todos nós temos falhas, pecados, defeitos, mas o que nos justifica, o que nos limpa, o que nos torna agradáveis, justos diante de Deus, foi o seu sangue, o sangue de Jesus derramado por nós. Então, na verdade, não são as nossas justiças, o nosso mérito próprio, não são as nossas boas qualidades que nos tornam aptos para exercer a obra de Deus. Nós devemos ter as boas qualidades, nós devemos ter o nosso caráter, mas o que nos torna realmente propiciáveis a Deus é isso, exatamente isso, a justiça feita, efetuada por Jesus ali na cruz. Então, se não fosse isso, todos nós seríamos totalmente condenáveis na presença de Deus. Bom, vamos lá. Nós vimos que ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, que são atributos exclusivos de Deus. Portanto, uma pergunta que é sempre feita: ele conhece os nossos pensamentos? Não, ele não tem acesso aos nossos pensamentos, aquilo que vai dentro de nós, mas ele sugere, ele joga sugestões, ele joga pensamentos, isso sim.
Falei do meu drama, o meu dilema que eu vivi no início da minha conversão, hein? Eu fiquei muitos meses num dilema terrível. Eu achava que eu havia blasfemado contra o Espírito Santo, que é o único pecado imperdoável na Bíblia. Então eu achava que eu não tinha mais salvação, porque Satanás, ao mesmo tempo que ele lançava pensamentos contra o Espírito Santo, em seguida ele acusava. Está vendo como é a coisa? Satanás não penetra no seu pensamento, mas ele lança pensamentos. E de acordo com o seu pensamento, ele joga acusação contra você. Aí a pessoa às vezes fala, mas poxa, como Satanás sabia que eu estava pensando nisso? Não, ele lançou o pensamento e em seguida ele jogou a acusação por você estar pensando nisso. Então, sabendo disso, é muito importante nós estarmos sempre com a nossa mente guardada, protegida, revestida contra tudo isso. Por isso que a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 6, da armadura de Deus. E uma das peças da armadura é o capacete da salvação. A nossa mente deve estar impregnada com a palavra, impregnada de oração. É isso que Paulo fala sobre orar sem cessar. Na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5, orar sem cessar. Você não precisa ter um lugar específico para chegar, dobrar o seu joelho e começar a orar, não. Em pensamento, em tudo que você for fazer, por onde você vai andar, você pode estar em oração, no espírito, no pensamento. Isso protege a mente da gente. Está sempre com louvor na cabeça. É errado ouvir música do mundo? Não, de acordo com a música. Que música do mundo você está ouvindo? É uma melodia que realmente fala sobre coisas que Deus criou, sobre o amor, sobre coisas bonitas? A maioria das vezes não é. Então, veja bem, todo perfeito dom vem do céu, vem do alto, vem do Pai das luzes. Então, a música, a composição é dom de Deus, mas só que as pessoas utilizam de forma errada, para dar glória a Satanás, para falar de destruição, para induzir a violência, para induzir as coisas impuras. Não é assim a maioria das músicas de hoje em dia? Música romântica, assim. Depende da letra, de quem compôs, né? Depende da letra, de quem compôs, né? Se você conhecer realmente o caráter da pessoa, saber que ele não tem nenhum pacto com Satanás, saber que ele realmente, aquela música, muitos pensam assim, é uma música internacional. Ah, é legal, som legal. Gente, eu curtia muito músicas internacionais. E um tempo atrás eu comecei, deu vontade de ouvir algumas músicas do passado. Sabe aquela crise de meia-idade? Que você gosta de lembrar. Eu gosto disso. Não é pegar, gente. O dom vem de Deus. Agora depende como a pessoa usa esse dom. Tem uma música bonitinha do tempo passado. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar, ter uma casinha branca, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Não, que maldade tem nessa música? Tem maldade? Não, tá. Eu sei que esse cara fez algum pacto com você, não sei. E até onde a gente não sabe, tudo bem. Então, eu vou dizer, cara, você está ouvindo uma música dessa, casinha branca, né? Mas gente, vamos... A gente não pode ser extremista, né? Então, e aquarela? E aquarela? Bonita também. O Marcelinho está perguntando de fio. Analisa a letra, vamos ser inteligentes, analisa. Você não vai sair por aí, né? Cantando uma música do Michel Teló, curtindo essa porcariada toda, ou esses funk da vida, né? Então, aí me deu vontade de ouvir, por exemplo, essa música, era uma das músicas que eu ouvi, Aquarela, né? Uma folha qualquer, desenho um sol amarelo. Isso é lindo, né? Então, aí, deu vontade de ouvir algumas músicas internacionais. Eu falei assim, vou analisar a letra. Aí, como tem o Google, né? É só você buscar a letra e a tradução. Gente, algumas músicas que eu gostava, eu falei, não, essa eu não ouço mais. Porque eu vi a letra, para que eu tô, sem saber, eu tô curtindo uma porcaria dessa, né? Falando de coisas que não tem nada a ver, então, fui tirando. Aí, acho que eu vi que tinha uma letra realmente apresentável, falando de amor, falando das coisas de Deus. Aí eu percebi, todo dom perfeito vem do céu, vem do Pai das luzes. Só que Satanás deturpa esse dom. Então, um dom lindo que Deus dá ao homem, um talento para composição, para música, quando a pessoa está fora dos caminhos de Deus, quando a pessoa ainda não tem o seu coração entregue a Deus, Satanás, ele usa
ele deturpa esse talento, ele deturpa esse dom para a pessoa utilizar para ele. Mas quando a pessoa tem um encontro com Deus, aí a coisa muda. Aí ele vai canalizar esse dom exatamente para as coisas de Deus, certo? Então, você vê, a harpa tem hinos lindos que as pessoas consideram sacros, né? Muito bonitos. Só que não sabe que a maioria eram músicas que alguns são hinos de países, hinos de guerras, outros são músicas cantadas em bailes, em casa, em boates. Por exemplo, vem tu, ó Rei dos Reis, vem tu, ó Rei dos... Inicialmente ele foi composto para a rainha, é o hino da Inglaterra. Então tem o jogo da Copa do Mundo, vocês ouvem cantar os hinos da abertura assim nos jogos. Pode ver, quando tiver um jogo da Inglaterra, é esse hino, é o hino 85 ou 185 da harpa cristã. Vem tu, ó Rei dos Reis. Então tiraram a letra e colocaram outra letra em cima da mesma música. E assim tem. Na harpa tem muitos, porque como eram músicas antigas, as músicas antigas cantadas em salões de bar, em boates, é uma música mais calma. Então, os evangelistas de antigamente, vendo que o povo gostava dessas músicas, não estou falando todos eles da harpa, alguns. Os evangelistas de antigamente, sabendo que o povo gostava muito dessas músicas, uma estratégia para pegar o povão. Então, a gente faz um culto, coloca essa música que eles cantam lá na boate e vão trocar letra. Aí eles vão tudo vir para ouvir a música, quando eles chegarem, vão ouvir uma outra letra. Então, é uma estratégia. Como existem muitas músicas da atualidade que já foi também tirada a letra e colocada uma letra em cima, uma letra evangélica. Por quê? Aquele dom para compor aquela música veio de Deus. Veio. Aí Deus... Aí... Tirititi nada, hein, gente? Por É, favor, depende. Eu falei que não seja deturpada, né? Se você vê que realmente é tipo a música, né? A melodia, se não for, a não ser, né? Esses tipo funk que fica na mesma batida, repetição, a mesma coisa, aí já é uma deturpação da música, porque a música é muito bonita. Se é uma música que te deleita, é uma música linda, com certeza Satanás não tem inspiração para fazer uma coisa bonita dessa. Ele tinha, mas perdeu. E falando ainda da música, gente, Satanás, ele tem raiva, ele tem verdadeiro ódio das pessoas que têm esse ministério, esse chamado por louvor. Por quê? Era ele no céu que fazia isso. Então, eu já vi muita gente nova na fé ser colocada direto no louvor, para você ficar mais firme, para você ficar, pode ficar à vontade, Gabriel. Miguel Gabriel. Então, eu já vi muitos novos na fé derraparem, cair feio, porque logo chegou na igreja, o pessoal percebeu que o cara tinha uma boa voz, sabia cantar, uma pessoa bem desinibida, você vai nos ajudar aqui no louvor. Uma equipezinha do louvor, não tem problema não, não é a equipe oficial da igreja. Eu já vi muita gente cair assim, sabe por quê? Colocar uma pessoa que não está preparada, chegou há pouco tempo, está andando na fé há pouco tempo, para ministrar louvor ou para estar cantando um grupo, é a mesma coisa que pegar uma pessoa, um soldado de guerra, sem treinamento, um soldado que está engajando-se recentemente na tropa e colocar ele na frente da batalha, na linha de tiro, pronto para ser alvejado. É a mesma coisa. Porque o louvor não é uma coisa simples, não é uma coisa sem importância. Parece que é, né? Está só cantando junto com o grupo, na frente da igreja, mas é muito importante. Então, o primeiro passo é a pessoa ter consciência do que é o ministério de louvor, é a pessoa estar preparada, é a pessoa estar vigilante, é a pessoa que está ali, olha, fazendo de tudo para não dar brecha para Satanás, porque se a pessoa der uma brechinha, pessoal, porque olha, na área, no momento do louvor, é o momento que nós mais mentimos. Nós cantamos, minha vida é totalmente tua, Senhor, eu quero ser totalmente teu, eu te amo mais de tudo, tu és minha paixão, tudo mais. Mas será que nós estamos vivendo ou procurando viver de acordo com isso?
Não digo que para cantar isso nós temos que ser perfeitos. Não, senão nenhum de nós poderíamos cantar músicas assim, que falam de um amor, uma paixão ardente pelo Senhor. Não, ou uma entrega total. Mas nós devemos viver de acordo com isso. Tá? Eu não vou sair por aí, eu não vou cantar isso aí, uma entrega total a Deus, uma rendição completa, um amor totalmente apaixonado por Deus, e depois eu vou sair fazendo deliberadamente tudo ao contrário. Eu vou procurar a todo momento e falar, não, poxa, eu expressei isso a Deus através do louvor, eu tenho que viver de acordo com isso. Porque como Satanás ele tem inveja daqueles que louvam, daqueles que cantam, daqueles que têm esse dom, ele vai pegar exatamente e vai atacar nessa parte. Ele virá com acusação. E através da acusação ele vai procurar derrubar também você de todas as formas que ele puder. Então, devemos tomar muito cuidado. A área do louvor. Devemos tomar muito cuidado como nós estamos utilizando essa arma. Vocês veem primeiro livro de Reis, capítulo de número 20, quando Josafá teve aquela guerra contra os exércitos aliados que vinham contra ele. Qual a arma que Josafá utilizou? Louvor. Eles simplesmente cantaram, tocaram, rendem graças ao Senhor porque Ele é bom. E o que aconteceu? Os próprios inimigos se autodestruíram. Guerrearam uns contra os outros, os exércitos aliados, e se destruíram. Veja a importância do louvor. Quando Josué foi tomar a cidade de Jericó com o povo de Israel, qual a arma que eles utilizaram? Louvor. Eles rodearam a cidade toda, né? Eles gritaram e eles derrubaram muralhas. Aquele grito de júbilo era um louvor a Deus. O sétimo dia, onde a terra gritaram, como se estivesse dando um brado de guerra, um grito de louvor a Deus. Então, gente, é muito importante isso. Por quê? Lembro mais. Gideão, com seus 300 homens, contra 120 mil, o que ele fez? Eles quebraram os cântaros, cortando as tochas acesas, e eles gritaram, espada de Gideão pelo Senhor. Espada pelo Senhor e por Gideão. Era como se ele estivesse dando um brado de guerra, um grito de júbilo, um louvor aos céus. Hein? Então, gente, baseando-se nisso, nós temos que estar bem conscientes que nós temos uma arma de guerra. Só que essa arma de guerra que nós temos na mão, se nós não utilizarmos bem ela pode se voltar contra nós mesmos. Ou seja, ser uma forma de Satanás estar acusando a gente. Não estou desencorajando ninguém para exercer esse ministério. Exerçam, porque é muito bom, é muito importante. Mas saiba, se você tiver esse ministério, vigilância redobrada, cuidado redobrado, você deve estar sempre preparado. Ok? Bom, vamos. Alguém tem alguma pergunta até então? Pastor, o senhor falou assim que o diabo ele não tem o poder de saber o que a gente está pensando. E tipo assim, quando eu já vi várias pessoas falar, às vezes até eu já até falei isso também, mas agora eu não sei se é tão certo. Tipo assim, a pessoa está passando alguma coisa assim, alguma dificuldade, aí a pessoa fala assim, é porque o diabo está lançando essas lutas na sua vida porque ele sabe que a sua vitória está próxima. Isso é verdade ou não? Ele tem esse poder de saber que a vitória está próxima? Adivinhar, não. Saber de antemão que só Deus sabe, não. Mas, como eu falei, ele pode pressentir. Ou alguém já falou, já profetizou para essa pessoa, e se tornou algo assim exteriorizado. Bom, Deus, alguém chegou e falou para você, olha, Deus está te mostrando que há uma vitória perto, próxima na tua vida. Aí ele pode ter escutado, aí ele sabia. Mas se ninguém falou nada, se aquilo não foi exteriorizado pela própria pessoa, eu sei que Deus vai fazer isso na minha vida, vai fazer aquilo, e está perto, ele não pode saber. Não pode não.
Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Por enquanto não. A Gabriela tá calada. Eu cheguei agora, pô. Tá esquentando. Sabe a pergunta? Ela tá Vai acordar. Bom, vamos lá. Uma pergunta muito feita por todos. Uma pessoa que é crente, salva em Jesus, pode ficar possessa? O que vocês acham? Eu acho. Eu já ouvi falar que não tem como. Eu acho que sim. Sim. Só se ela vai flecha. Quem acha que sim ou pensa que sim, levanta a mão. Uma pessoa salva já? Não. Pode Eu ser acho que não. possessa por Salva. espírito. Eu acho que não. Ah, não sei, me deixaram em dúvida agora. Me deixaram em dúvida, eu não sei. Eu acho que não. Acho que sim. Sim ou não? Quem acha que sim? Eu e a Lu. Só vocês três? Meu Deus. Eu Quatro, não sei. quatro. Quem acha que não? Eu não sei. Os demais acham que não? Meu Deus. Eu não sei. E tem um ó. 4 Deus, acham que Deus. sim. Meu Deus. O restante Eu acha que ia não. E tem a Tamires ali que É falou nem que ficar meu espelho, não é sabe. você. Tá na dúvida. Tá no mesmo. Tá em cima do muro. Ô Tamires. É normal, né, ter essa dúvida, afinal, Gostei dessa pergunta. porque a gente já viu casos e mais casos por aí, né? De repente você soube de alguém que era um cristão, estava na igreja, tinha dons e de repente virou uma pessoa possessa. Você já deve ter ouvido algum caso assim. Eu acho que Nesse sentido, sim, tá no caminho de Deus. De repente viu aquele rapaz lá, abençoamento lá dentro do culto lá dele, lá, que o senhor falou era universal. Ali, com certeza, pode estar possesso. É uma pessoa que tem comunhão com Deus, vive ali a palavra de Eu Deus. penso que no branco. Não tem como. Eu Igual o senhor mesmo falou, a pessoa salva. Entendeu? Ela tá salva. Ela tá ali na presença de Deus. Ela só acha que tá salva fazendo as coisas tudo errado. Eles não querem pecar, não de acordo com a palavra. Sei lá. Entenda uma coisa, a pessoa que é salva, que tem o Espírito Santo dentro dela, Satanás ele jamais pode possuir. Ele não pode. Né? Agora, Então ele vai só onde Deus deixar. Hã? Ele só vai até onde Deus deixar. Exatamente. E tendo o Espírito Santo dentro da pessoa, que é mais forte do que ele, do que todas as legiões de demônios juntas, né? Como é que ele vai ter coragem de entrar na pessoa? Né? Então, tem o caso, o camarada estava expulsando o demônio, aí o demônio vai e fala para ele, se eu sair eu vou entrar em você. Aí a pessoa tremeu toda hora, não, então fica. Aconteceu, Eu particularmente eu olho pela história. Eu nunca vi na história, até na Bíblia, né, de um que servia a Deus se tornou endemoniado. Nunca vi. Né? Não sei se existe. Né? Mas para essa situação eu vejo que a pessoa nunca teve um real encontro com o Salvador. Para passar por isso, eu vejo nessa situação. Agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês. E Saul, o que vocês acham do caso de Saul? Já leram a história de Saul na Bíblia? Viram, assistiram o seriado Rei Davi? E aí, o que vocês dizem? Mas Ele realmente- o Espírito não Soberba. estava mais dele quando aconteceu isso. Ele ficava com o Espírito Santo. Ele realmente foi um crente, vamos dizer, um cristão, um homem de Deus? Mas a Bíblia diz que quando ele foi ungido rei, ele profetizou junto com os profetas, ele ficou cheio do Espírito Santo, e aí? É como disse, separar o joio do trigo. É joio do trigo. A gente acha que todo mundo vai ter salvo, mas quando Deus voltar, ele vai separar. Mas a pergunta, Saul foi de Deus ou não foi? Mas ele Foi usado, né? Eu creio que ele foi usado para que Até certo ponto. para que a palavra se cumprisse em Davi. Mas para ele ser usado, o Espírito Santo tinha que estar nele. Estava ou não estava? Ele disse que ele profetizou no meio dos profetas. Pastor, pega o exemplo de Lúcifer. Lúcifer não era de Deus? Não vivia adorando a Deus? Teve uma reviravolta na vida dele. Então a pergunta,
Ai, calma aí. O salvo, o crente, o cristão ou a pessoa de Deus pode ser possuída por demônios? Não. Não. Mas Saul não era de Deus, não ficou possuído por demônios? Ah, ele não ficou por demônio. Pastor, ali, Não ficou possesso. eu acho que ali não, possesso? eu acho que ali não foi possesso de demônio, não. Eu acho que foi soberba dele. Mas mesmo Mas fala na que ele Bíblia realmente fala era que- possível, porque ó, quando Davi tocava harpa, que os os espíritos demônios, maus os saíam espíritos dele. malignos saíam dele. E aí? Mas então não tinha Deus. É estranho. Mas ele não tinha, as coisas não tinha. Acho que eu falo logo. Não, pastor, Aí eu depois tenho mais saiu, dúvida ainda. Eu nem sou entrou confusa. pra falar lá com os outros, depois Que maluca. a única explicação. Olha, gente, Ah, então o Paulo, espírito estava nele e saiu. Sei. Saul realmente foi um homem de Deus. Saul realmente teve uma época que ele tinha o Espírito Santo de Deus, profetizou, tudo mais. Só que aconteceu na vida de Saul o que Paulo fala a Timóteo no Novo Testamento. Uma palavra chamada apostasia. Apostasia significa se afastar, abandonar, largar a fé, o caminho de Deus, as coisas de Deus, deixar de ser de Deus. Deus pode afastar uma pessoa, abandonar uma pessoa, largar a pessoa, tirar a salvação da pessoa? Guarde uma coisa. Deus nunca nos tira a salvação. Por mais que você venha fazer coisas erradas, por mais que você venha ser infiel, Deus não tira a tua salvação. Essa coisa, não faz isso, aí você vai perder a salvação. Gente, essa é a pior heresia. Muita gente larga o caminho de Deus por causa disso. Porque as pessoas, certas pessoas põem medo. Gente, não pode fazer isso, você vai perder a salvação. Tudo é motivo da pessoa perder a salvação. Deixa eu falar. Já viu? Deixa aqui. Essas igrejas por aí que pregam isso. Cuidado, você não pode usar isso, você não pode fazer isso, você vai perder a salvação. Gente, não existe. Deus não tira a salvação de ninguém. Salvação, lembra, Efésios 2, 8, 9, é um dom, presente de Deus. Você, pessoa humana, tem coragem de dar um presente depois de tomar da pessoa? É ridículo isso, né? Tem, Eric? Nunca, pode me dar. Você pode, se você der aí para sua esposa um lindo... Sua esposa, Aceita isso para pra sua sua vida. namorada, um lindo relógio. Aí, daqui a um mês, né, tá amarrado aí, prendido. Vocês brigam, separam, desmancham a mão. Aí você vai falar para ela, dá de volta aquele relógio. Aí vai falar isso na boa Ai, realidade, credo, comprar um que Como se fosse um Olha carro. só, mano. É ridículo, né? É ridículo isso. Não, ainda mais Deus. Deus ele não toma um presente de ninguém. O Gabriel ia falar? Então, o Testemunho de Jeová priva muitas coisas, né? Não pode fazer festa, não pode farrear nem nada, não pode comemorar nada. Mas na Bíblia fala que a gente não pode fazer essas coisas. Veja bem, Testemunha de Jeová, Mormon, eles não são cristãos, tá? Eles são uma seita. Toda religião que traga outro livro no qual se baseia a sua fé que não seja a Bíblia, não é de Deus. E Jeová Testemunho de Jeová tem outro outro livro, parece Bíblia, mas não é. Tradução do Novo Mundo, é a tradução do Novo Mundo, tradução deles, das Sagradas Escrituras, é outra tradução, tão diferente. Tanto é que eles tiram até muitos textos da Bíblia. Mormons tem outro livro. E por que Seixo os do Ê. mormons não podem tomar café nem Coca-Cola? É verdade. Eles Eu iam na não minha entendi casa. isso. Eles iam na Eles minha são bestas. Eles falavam assim, preto. Se algum Mormon for ouvir isso, assim, não tem, mas é a palavra, vocês são bestas. No tempo que eu era convertido, eles chegaram a frequentar minha casa. Aí eles falavam que a gente não podia tomar nada preto. Porque trazia esse livro pra casa. Trazia esse livro pra casa. Nossa, Eles são Peraí, assim peraí. agora. Eles falam, como eu falei na quinta, quem estava aí na quinta-feira que eu falei, eles dizem que o sinal que Deus colocou em Caim, quando Caim matou seu irmão Abel, para ninguém matar ele se encontrasse, foi a cor negra. Totalmente fora. Negro, né? Eles não, dificilmente, agora, ultimamente, eu já vi.
mas são raros, e de um tempo para cá que começou a aparecer negros na seita dos Mormons, porque eles consideravam que Caim recebeu como maldição a pele negra, por isso que hoje nós temos pessoas como eu, assim, daí para lá, mais negros, que são descendentes deles. Mas é mentira, sabe por quê? Ninguém sabe qual é o sinal que Deus colocou em Caim. Como eu expliquei na Eu quinta-feira, ia falar que eu não sei. É. Eu falo o que é. um sinal. A pele negra existe porque todos que são da pele negra são descendentes dos africanos. E os africanos nascem na terra deles com a pele negra por quê? A pele negra é mais resistente ao calor. Então toda pessoa que nasce em região quente, nasce com a pele escura, como a África. Já que nasce na Europa, sempre a maioria é branco, porque a pele branca é mais resistente ao frio. E na Europa tem frio, cai neve, tal, regiões dificilmente você vai ver uma pessoa nascer num dos polos, numa região fria, numa região que faz frio, nascer com pele clara, pele escura, nasce com pele clara. Isso, olha, da pele é um dos exemplos do amor de Deus. Deus é tão amoroso, bondoso com a sua criação, que Ele já dá para cada tipo de criatura aquilo que a criatura precisa. Então, Brasil é uma terra que clima tropical, não faz muito calor excessivo que nem na África, e tem também seu tempo de frio. Então aqui, nasce brancos, nasce negros, mas os brancos que nascem são descendentes dos europeus, os negros que nascem são descendentes dos africanos, e também pode ter também uma descendência indígena. Então, há essa explicação. Mas os mormons, até tempos atrás, eles não deixavam pessoas negras entrar na seita deles, até que eles foram cobrados com relação a isso, e para não ficar muito ruim a imagem deles, eles mudaram um pouco, estão mudando um pouco esse conceito. Pastor, Sim. mas tem uma pergunta. Pode falar. De novo? A Luciana quer perguntar. Assim, por exemplo, uma pessoa, como o senhor falou, né, que Deus ele não tira a salvação mesmo a gente estando fazendo alguma coisa de errado. Então, a pessoa, assim, ela pode estar na igreja, pecando, e mesmo assim ela vai ser salva? O que vocês acham? Eu acho que não. A diferença Eu não sei. Acho que vai. Eu acho que ela pode ser salva e deitar uma doente de Abraão. Não, vai ser Mas quando separado. Jesus voltar no juízo final, aí você sabe pra onde Tem vai. isso? Tem isso de ir e voltar? Não, Jesus é o que dizer. Ah, sei lá. Eu acho que não. Que eu acho que no dia do juízo final vai sim ser cobrado. Pastor, eu acho que a própria Bíblia fala que tem o joelho Eu não preto. sei. Então, tem pessoas, não é porque a pessoa está na igreja que faz ela ser salva. Entendeu? Ele mesmo pergunta, ele me responde. Não, eu vou colocar assim, só Deus é que sabe realmente quem é salvo e quem não é. Porque eu posso, através da minha exterioridade, o que eu sou na frente das pessoas, ser uma coisa, mas lá dentro, será que eu sou mesmo aquilo? Só Deus sabe. Mas só Ele é que vai fazer a separação. Sim, duas mãos levantadas, que... Peraí. Pode mandar lá aqui. Eu sei bater criptonita, vou te trazer no gelo. A respeito de possessão demoníaca. Queria saber que a Thaís tem essa dúvida também. Criança, quando se manifesta, por que se a criança é inocente, não sabe o que Caraca, eu é ia o perguntar demônio do isso. mal, e se manifesta, muitas vezes o demônio vai e usa a criança? Eu pergunto, será que é inocente? Hoje em dia as crianças não estão Esse negócio de inocência, não inocência, eu não Antigamente, O molecadinho hoje tá Os meninos que zombaram de Eliseu lá, vai careca, dá-lhe careca, sobe careca, estavam zombando da careca de Eliseu, não foram todos Mas amaldiçoados? aquelas crianças também que Não sabemos qual é a idade dele, Judas. mas eram meninos, né? Não eram crianças que ficaram tentando Judas também? Eu lembro de ter visto isso no filme. Ah, foi o filme, né? Também não sabemos se existiram criança. Mas tem isso na Bíblia? Eu vi no filme, da Paixão Eu vi no de Cristo. filme, mas tem Não, na Bíblia? Na Bíblia É. não, né? Mas Criança lá tudo explicação com os olhos virados. E aí? Como não existe uma idade da consciência, olha, a criança... Falam que é até os 7 anos que é Ah, isso inocente. aí.
Nossa, Eu gente, tinha 5 anos. Quando eu tinha 6 anos, eu já tava perdendo o céu. Temos com 4 e com 3 são bem capetadinhos até que já sabe mexer no computador. não existe isso. Então, olha, a criança, ela pode não ter muita ideia, discernimento, mas ela é uma criança que sabe que está fazendo coisa errada. Ela sabe. Principalmente quando a criança está fazendo alguma coisa errada, ela já fica olhando. Né? É um bebezinho, não anda, ele sabe quando está fazendo coisa errada. Então, Ai, vontade de ter um bebê. não existe. Agora, aí, cabe aos pais. Se a criança foi consagrada a Deus desde o ventre, é uma criança realmente ali, olha, coberta pela oração dos pais, eu creio que isso. Agora tem criança, e desde pequenininha já é entregue a Satanás, mãe leva na benzedeira. Mas aí a culpa não é da criança, né? Não é da criança, mas por causa exatamente da entrega. Quem é responsável pela criança? Os pais. A criança não responde, mas a criança foi entregue a Satanás, às forças do mal. Aí pode pastor. Manifestado. existe. Pastor, no carnaval, eu estava trabalhando, Ah, lá vem ele com essa história. passa, né, no primeiro dia passa esses terreiros de Umbanda aí jogando aquela água lá, né, na passarela do samba, né? Então a gente vê muita criança, né, muita criança, No meio o deles. pai trazendo, levando a criança ali para estar participando daquele ato. Então quer dizer, se o pai participa muitas vezes, o pai vai levar a criança para o centro, vai querer que ele siga aquela... É como se fosse a gente, né? Crianças pequenas já, né? crianças Se pequenas. os pais trazem para a igreja, eles são na condenação. Aí de repente a criança, o pai dele se converte, traz a criança. Mas ainda não houve ainda uma transformação, entrega total, o pai nem se lembrou daquilo. Aí a criança pode estar até na igreja e de repente ser possessa. Aí vai descobrindo. Mas se a pessoa realmente fez uma entrega total a Deus, consciente, e naquela também entrega seus filhos a Deus, pede a cobertura do sangue de Jesus, a proteção de Deus sobre a criança, nunca mais. A gente tem que estar consciente de que ela tem que renunciar realmente, não um ritual, assim, eu renuncio, mas é renunciar de coração, é se arrepender do que foi feito. Não precisa nem fazer nenhuma cerimônia, vamos fazer uma cerimônia de quebra de maldição, não existe. A maldição é quebrada quando a pessoa realmente entrega a sua vida a Jesus, tem consciência daquilo. A partir de hoje minha vida é sua, Jesus. Tudo que eu fiz no passado já foi esquecido, eu me arrependo, estou renunciando tudo, entregando minha família agora nas tuas mãos, sob o teu cuidado. Né? Não precisa ninguém intermediar isso aí. Vamos fazer uma sessão de quebra de maldição, vamos fazer uma sessão de quebra dos vínculos espirituais. Isso é heresia. Não é pela minha intercessão, pela minha intermediação que esses vínculos vão ser quebrados. É a própria pessoa se entregando de coração a Deus e renunciando. Então, no caso, uma pessoa que adota um pecado e usa uma passagem bíblica para se auto-beneficiar disso, isso é uma heresia, não é? Se 99% da Bíblia fala que é errado, mas num versículo parece que dá a entender que ele é correto. A pessoa está querendo se justificar. Não é se justificar, isso se torna uma heresia? A principal regra da hermenêutica é nunca basear uma doutrina em cima de um versículo isolado, ou um texto isolado. Normalmente quem faz isso são os testemunhos de Jeová, né? Eles tem passam de rua em rua falando e só mostram um versículo, mas não lê o capítulo todo. Tem que passar por todo o crivo desde Gênesis a Apocalipse. Se só, por exemplo, vamos ver um exemplo disso. Tá? Daqui a pouco a gente lembra um exemplo. Mas fala um exemplo. Tipo assim, a pessoa tem relações sexuais fora do casamento, com a namorada, e pega um versículo na Bíblia que fala que, eu nunca vi, que fala que quem condena, se a mente não condena, não é errado. Tá. Mas 90% da Bíblia que eu vejo fala que prostituição é errado. Um exemplo. Não, foi feito, mas foi feito com amor, a gente se ama, tudo bem, Pastor, vai saber o que outras partes da Bíblia falam sobre o assunto.
Eu já vi coisa pior. Neguinho falando que já que você sabe que você vai casar com a pessoa, pode. Você já vai casar mesmo, então. Então isso. Esse é um assunto, eu não sei como não escolheram esse assunto, namoro, noivado, casamento. Ela é muito tímida aqui. Não caiu ainda. Pastor, porque são outros temas para poder chegar nesse, né? Eu acho. Então, Já gente, viu o Vinícius não? Não, eu É sou porta-voz. Luciana. Ah, nós não respondemos ainda a pergunta, aquela pergunta, vamos... Ele É outra ou tem ligação Não, é com o assunto? Hã? Eu nem É lembro. outra ou tem ligação com o mesmo assunto? Por exemplo, a pergunta foi feita, mas a pessoa que vive pecando, ela vai ser salva? Aí eu falei, o que vocês acham? Aí um assunto que puxou outro. Só Deus. Vamos só concluir isso aí. Existe o que na Bíblia? A Bíblia fala, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se o negarmos, aí ele nos negará. É só não pegar, então. Por que não podemos negar? Peraí, Luciana. Tô te vendo aqui. Então, gente, o que negar a Jesus? Ah, eu não sou mais de Deus, eu não sou mais de Cristo. Alguém pensa, você é cristão? Não. Mas veja bem, negar conscientemente, né? Negar de coração mesmo, negar que realmente... Porque Pedro negou a Jesus, mas ele teve arrependimento, foi salvo. Ele falou ali na hora, foi uma coisa que... acuado pelo medo, ele... não, nunca conheci esse homem. Mas teve a oportunidade, depois de dizer para Jesus que o amava. Eu digo, negar de consciência, alma, coração, não quero mais saber de Deus, não sou de Deus, passei a ter ódio de Deus, das coisas de Deus, é negar conscientemente. Negar mesmo, dizer, não quero mais na fé. Isso se torna apostasia, abandonar a fé. Paulo fala na carta que escreveu a Timóteo sobre a apostasia dos últimos dias. Então, a palavrinha apostasia responde às duas perguntas. Eu não fiz duas perguntas. Pode o cristão ser possuído pelo Espírito Santo? Ele, habitado pelo Espírito Santo de Deus, não pode ser possuído pelo demônio. Mas, ele que já foi um cristão, já foi de Deus, já teve o Espírito Santo, tipo Saul, se ele abandonar a fé, apostatar, largar de Deus, não querer mais saber de Deus, se voltar para as coisas do mal, como Saul fez. Saul não virou macumbeiro? Virou. Foi atrás lá de uma médium, uma vidente, buscar o favor através de uma vidente. Virou macumbeiro. O Espírito Santo estava nele? Não, porque ele por si próprio, deliberadamente, abandonou os caminhos de Deus. Ele por si próprio. Aí ele passou a ser possuído pelo demônio. Só para deixar marcado, está aqui o versículo para ver se você achar. Fica lá em 1 Samuel 16, capítulo 14. Fala de Saul. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul... Até aqui mostra que o Espírito saiu. Porque ele já não estava mais a soberba entrou no coração, a desobediência entrou no coração. Ele já não estava mais nem aí com as coisas de Deus, abandonou mesmo e procurou o lado do mal. Então, gente, apostasia, essa palavrinha tão cruel, tão ruim, pode acontecer com qualquer um. Deus não toma a salvação presente que Ele deu, mas a pessoa pode largar. Eu já vi muitos que antes eram crentes, voltaram-se para a macumba, passaram a ser médiums, passaram a ser endemoniados, então, mas a pessoa que abandonou. Até então, aí, ó, no Antigo Testamento, a unção de Deus, ela vinha sobre 3 pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Eram aqueles que realmente tinham a chamada unção de Deus, a capacitação especial de Deus. E Saul, por ser rei, a capacitação de Deus veio sobre ele, a unção extraordinária. Mas Deus também podia tirar, quando a pessoa já não estava mais no propósito dele.
Mas lembra? Foi antes da obra de Jesus Cristo no Calvário. Hoje, através da obra de Jesus Cristo, a salvação é um dom de Deus. Ele não tira. Agora, respondendo a outra pergunta, mas a pessoa vive pecando, levando a vida de qualquer jeito, fazendo tudo que vier na cabeça, tudo que desejar. Mesmo assim, ela é salva? Primeiro, será que ela é salva? Porque a pessoa que é salva, ela está na igreja, mas será que ela é salva? Porque a pessoa que é salva, ela tem temor de Deus, ela não vive pecando. Ela pode errar e erra, e falha, e falhamos, mas não é aquela pessoa que está deliberadamente no erro. Não, vou fazer tudo errado, vou fazer tudo ao contrário. Ela não é de Deus, ela não tem a salvação, está na igreja. E só Deus é que sabe. Ninguém tem esse poder de julgar. Ele não é de Deus, ela não é de Deus, ele é, ela não é. Ah, tem que tirar. Não, é só Deus que vai no dia final fazer a separação. Ninguém tem esse poder nem de julgar. Agora, creio que vocês já tiveram aula sobre julgar. Creio que deve ter sido explicado. Então, gente, veja bem. Agora, das duas, uma, ou a pessoa nunca foi salva, ou foi e apostatou, ou foi salva, mas se continuar desse jeito vai apostatar. Por quê? O Espírito Santo age na consciência, no coração da pessoa quando ela erra. A pessoa, mesmo, não devia ter feito isso. Vou lá, desculpa. Ela ouviu a voz do Espírito, mas ela pode não obedecer, não querer. O Espírito Santo, ela está fazendo coisa errada. Não faz isso, não é assim. Chega um momento que a consciência fica calma, aquilo que a Bíblia fala de consciência cauterizada, ou seja, o Espírito Santo simplesmente é apagado. Ele se entristeceu tanto que ele foi apagado na vida da pessoa. Ele deixa a pessoa agir por ela. A gente que é humano, a gente às vezes repreende a pessoa, cansa de orientar, falar. Aí chega uma hora que ele fala, amor, deixa ele. Aí ele vai quebrar a cabeça, por si próprio vai aprender. O Espírito Santo, ele fala, mostra, tenta conscientizar, convencer a pessoa do erro. Mas se a pessoa não quiser dar ouvido, não querer obedecer, chega um tempo que ele fica extinguido. Por isso que a Bíblia diz, não extingueis o Espírito Santo de Deus, não apagueis o Espírito Santo, não entristeceis. É como uma pessoa. Aí ocorre o risco da pessoa, de tanto ter a sua consciência endurecida, cauterizada, se apostatar da fé. Não viram a diferença? Deus não tomou a salvação. Mesmo a pessoa estando naquele estado, está pecando, tá nem aí, ela pode se arrepender ainda, ela pode retomar o rumo certo. E das três, nunca foi, ou já foi e está se apostatando, ou já está apostatado, porque a consciência foi endurecendo, a pessoa não quis dar ouvido, a pessoa não quis. Por isso que é perigoso, né? O caminho do pecado. O caminho do pecado pode ser um caminho sem retorno. Por isso que é bom a gente estar sempre vigiando. Aquelas coisas que a gente sabe que é mal mesmo, que a gente não deve praticar, a gente pode largar, a gente pode parar. Tudo que te trouxer dúvida à nossa consciência, será que eu estou falando isso? Se te trouxer dúvida, pode ter certeza que alguma coisa está errada. Ou aquilo que eu estou fazendo, escondido, sabe que eu faria na presença dos outros? Então se trouxe essa dúvida, já é uma coisa meio estranha. Sim, alguém tinha levantado a mão? Não, então A Luciana Júnior. Porta-voz, ministro. Oh, meu Deus. Por exemplo, uma pessoa ela é macumbeira e vou usar as palavras que ela falou. Ela é aquela macumbeira poderosa. Oi de santa. Aquela macumbeira poderosa. E aí, ali no meio ali da ignorância, ela chegou até a blasfemar contra o Espírito Santo. E aí depois ela se converteu. Foi. Se ela blasfemou, sem, tipo, inocente. Aí depois, quer que eu fale? Não, continua. Continua, tá filmando. Aí depois, assim, mas ela blasfemou na inocência. E também, tipo assim, porque eu conheço pessoas que eram macumbeira da pesada, tem até aqueles riscos assim.
e agora se converteu, mas não consegue largar cigarro, tem depressão, tomar remédio, assim, se fica alguma coisa forte, ainda mesmo ela tendo se convertido, ela é da igreja, essa pessoa. Vai na igreja direto, mas não consegue largar algumas coisas assim que parece que o inimigo incomoda. Dorme de luz acesa. Ela para saber se quando ela blasfemou, o que estava blasfemando através da boca dela, né? Será que ela era ela própria ou era o próprio demônio que tinha possibilitado na vida dela e blasfemava através da vida dela? Porque geralmente essas pessoas assim vivem ou constantemente possessas, ou constantemente oprimidas, ou constantemente influenciadas. Constantemente possessa não, é difícil afrontar, mas constantemente influenciada, constantemente oprimida, sim. Então, saber quem é que blasfemou através da vida dela? Será que foi ela? Não consegue se libertar, ainda fuma, mas será que ela realmente entendeu o propósito de Deus? Será que ela se entregou realmente de coração? Então tem tudo isso. Aí, a pergunta também sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. É um caso, uma questão também um pouco controversa. Alguns teólogos afirmam que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o fato de a pessoa nunca querer confessar que Jesus é o Salvador, nunca querer aceitar a verdade, tipo os judeus dos dias de Jesus. Eram pessoas religiosas, mas nunca quiseram aceitar a verdade, nunca se abriram para a verdade. A palavra vinha e eles recusavam. Então essa constante recusa, essa constante rejeição, essa constante negação de Jesus chega a se tornar uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E outros que afirmam, declaram que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você, como a Bíblia mesmo declara, atribuir a Satanás uma obra que é de Deus. Quem nunca errou isso? Antes de ser convertido, até mesmo depois. Às vezes viu realmente o milagre de Deus. Esse milagre é falso. Esse milagre é Satanás. Mas eu creio que se a pessoa não estava naquela hora ali meia distraída, desapercebida, não falou de coração, falou de depois, Deus, o que eu falei? Nem tinha reparado que eu estava falando uma bobagem, né? Gente, eu não sei, eu não sou Deus para julgar, mas só Ele sabe nessa hora, só Ele. Pastor, o senhor já tinha falado sobre isso até, mas eu ainda fiquei com uma dúvida. A palavra fala que só Jesus curava, né? E quando Jesus curava, muitos se da galera falavam que era demônio, que estava possesso e tal, né? Hoje a gente tem uma pessoa na mídia que é bem conhecida, que é o pastor Valdomiro, né? E Deus usa através dele para curar. Muitos falam que não é cura, é o diabo usando. Não tem como. É um dom que Deus deu para ele. Se ele estiver usando para o próprio ego dele, é ele e Deus. Mas a obra Deus faz ainda sobre a vida dele. Com certeza, porque é um dom, um presente de Deus. Eu falei já, né? Não acredito que seja o demônio, né? Também falei que não vi ainda um milagre exatamente como os que Jesus fazia. Não vi, sou sincero. Pelo menos na vida dele, não vi exatamente obras maiores do que Jesus fazia. Coisas comuns, que qualquer um de vocês aqui pode ser usado por Deus e realizar. Orar por uma pessoa, ela está num estado assim, daqui uns dias ela volta totalmente diferente, como nós já vimos vários casos assim. Né? Então, ou até mesmo, você pode até orar por um cego, ele enxergar na hora. Você pode orar por uma pessoa cancerosa, aquele tumor desaparecer. Isso é algo extraordinário, que só alguns mais especiais podem fazer. O que diz a palavra de Deus? Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios, entendeu? E outros milagres mais, você pode fazer. Jesus estava falando com seus discípulos, com pessoas que têm o Espírito Santo. Isso não torna a pessoa um super poderoso, não torna a pessoa um Deus, como querem fazer de tais pessoas. Outra dúvida, eu não vi só lá, mas já vi em outras igrejas. O irmãozinho vai lá e fala assim: se pela tua fé tu não for curado, vai ser curado pela minha fé. É possível? Jesus, ele chegou diante de vários caras e falou: crês, seja feito conforme a tua fé. Aí é o que eu chamo de fé na fé.
É errado. Ele crê que o milagre vai acontecer pela fé dele, já errou. O milagre acontece quando a gente crê em Jesus. Aí a pessoa está tomando para ele o poder. Por isso que Da acontece minha como fé. você falou. Quando a pessoa diz, eu tenho fé que vai acontecer, a pessoa está com fé na fé, está confiando no taco dele. A questão de ser curado vai de cada um. A questão de ser curado vai de cada um. Tipo, igual você falou, vou lá e põe as mãos, e ali Deus usa para ser curado. Agora, se é uma pessoa retardada, doente mental, que tem juízo, aí só Aí se a depende pessoa da fé da pessoa. É o que acontece, tipo, teve no, se eu não me engano foi no Jornal Repórter, uma coisa assim da Record, que eles estão, já tá no nome disso, negócio de, pessoas que são curadas, Deus usa ou não usa, tá na mídia. Aí o cara foi e perguntou pra ele, mas a senhora realmente foi curada? Ele falou, não, só no momento, que depois que eu comecei a prova, eu fiquei com dor ainda na perna. Não creu. Não creu. Ela, tipo assim, ela foi mais pelo irmão, não foi por ela. Naquele ambiente ali propício para as emoções, a pessoa pode até esquecer os sintomas, pode até estar tão envolvida para aquele ambiente, ela se sente tão bem, aí saiu dali, ixi, minha perna voltou a não conseguir. Aí ela não pode culpar o profeta. Na minha cadeira de novo, é que eu não estou conseguindo ali naquela hora. Porque a emoção faz coisa, a emoção faz até a pessoa não sentir mais os sintomas, não sentir mais dor, não sentir mais isso, não sentir. Procura caroço, não acha caroço, então volta a achar, e o que é isso? Então, não estou questionando, estou dizendo que todos os milagres são falsos, ou todos são emoção. Acontece os milagres, acontece a impressão de um milagre por parte da pessoa, mas não acredito que num ambiente onde esteja sendo louvado o Senhor Jesus, seja dando glória a Ele, a pessoa possa estar dizendo louvado seja Deus e ao mesmo tempo fazendo a obra de Satanás. Entendeu? Isso é mais dor de cotovelo Eu acho, da outra parte, né? eu acho assim que o único problema maior lá muitas vezes é a idolatria. Né? A idolatria da pessoa. Né? Porque, por exemplo, aqui o pastor é o pastor, não sei o que, pastor, depois o senhor me dá a sua toalhinha, o senhor me dá a sua gravata, eu tenho que chegar perto dele e dar um abraço nele para pegar um pouquinho do suorzinho dele também. Aí vai acontecer o milagre por emoção. A pessoa, estou curado, estou curado, estou curado. Aí vai ser o momento. Dei um abraço nele, eu peguei o suor dele e fui curado. Vai sentir a mesma coisa. Mas é verdade, as pessoas hoje estão procurando, em alguma coisa a pessoa está procurando o alívio para... Tá todo mundo assim no corredor, ele vai passando, aí vai jogando assim a foto, vai grudando assim. Então não é assim, Ele né, mesmo gente? também. Então, é por isso até mesmo que Deus permite que certos fatos venham à tona. Né? Que nem, é uma pouca vergonha esse fato aí de estar um acusando o outro diante da mídia. É foda. Mas Deus até permite que é para as pessoas começarem a analisar, poxa, se o cara tem esse luxo todo, vive dessa forma, será que eu estou idolatrando realmente a pessoa certa? Será que ele é um Deus? Será que ele é realmente igualzinho a Jesus? Né? Então, para as pessoas começarem a conscientizar que ele é um homem comum, é um homem normal, um homem cheio de falhas, como qualquer outro. E onde está aquela parte que fala assim, vende todos os seus bens e distribua aos pobres? O homem que vive pela fé tem que ser que nem os pássaros, né? Não tem que ficar se preocupando com Só nem vender a amanhã. fazenda toda, né? Não Uma precisa partezinha da fazenda já ia ajudar muita gente. Não precisa de 50 milhões? Não precisa de um jato, um helicóptero só tá bom, ou um busão tá bom, né? Então, tudo isso, né, a mídia coloca. Gente, o caro não é nem o avião a jato, é a manutenção, é para você manter aquele bicho, ter um lugar especial no aeroporto, um lugar, manutenção. O tal do seu Neymar. Nem se o cara viajasse todo dia, 3 vezes por dia, compensaria. O tal do Neymar comprou o iate. Aí por mês ele tem que desembolsar 20 mil reais. Manutenção, lugar para deixar o iate, né? E dependendo de onde for, ele tem que ser associado. Por exemplo, no Yacht Clube,
ali no Ferryboat, a pessoa tem que ser associada. Então não é, por exemplo, assim, eu vou chegar lá hoje e vou ser associado. Não, vou passar por um critério para ver se realmente eu tenho condições de manter, né, o meu iate ali naquele Sem lugar. contar que o cara passou 6 meses de duro trabalho, né? Labutando, acordando cedo, dormindo tarde, jogando bola, treinando. 6 meses para comprar um bichinho desse, é isso? 6 meses? Não. Foi 15? 3 meses? Não? 5 meses. Acho que foi por aí. 5 meses ganhando 3 milhões, dá para comprar um iatinho de 15 milhões. Agora é que eu digo, gente, o fato de ganhar muito não quer dizer que o cara vive bem. Ele passou apertado 5 meses economizando isso. Ele passou. Pode dizer, porque o rico, gente, o rico passa aperto. Porque o rico não quer comprar no final do mês uma bicicleta de R$200. Ele quer comprar um carro de 200 mil. O rico não quer economizar um ano para comprar uma casa de 30 mil. Ele quer comprar uma casa de 2 milhões. Então ele passa os mesmos apertos, porque os alvos, as necessidades deles são outras. Nós, ganhando pouco, nós temos um alvo menor. Ah, eu economizando isso, comprando aquilo, tá bom. Já o alvo do rico é outro. O rico, ele não quer economizar durante a semana para ter no final de semana R$20 para ir no Box, no Habib's, no hambúrguer. Ele quer ganhar durante a semana para ter no final da semana 200 reais, 500 reais, R$1.000 para gastar numa noite. Entendeu? É a mesma coisa. Então, tem essa ilusão. Eu vou ganhar bastante para me ter uma vida legal. Quanto mais você ganha, mais você quer. Porque quanto mais você ganha, mais os seus alvos aumentam. É a mesma coisa. E aí, o rico vai ter o mesmo aperto que tem o pobre. Pô, essa semana não consegui R$1.000 para o meu fim de semana. Não consegui 5 mil para mim ir naquele lugar, naquela boate. Não consegui, tô apertado, tô É igual o duro. caso do Michael Jackson, né? Mais que tem. Mas ele entrava na loja e só apontava as coisas que ele queria E aí? comprar. Isso. O rico vai ter uma folha de pagamento, porque ele não faz as coisas sozinho, ele tem um empregado para cada coisa, ele tem que pagar 2 empregados, ele tem que pagar o IPVA alto do carro de luxo, luxuosíssimo que ele tem, a manutenção do aviãozinho, do iate. Ele passa apertado, gente. E se falhar os negócios dele, ele quebra Já era. de uma hora para outra. Melhor coisa é, que nem Paulo fala, Tiago fala, tendo que comer, uma roupa para vestir, quero para saber que estejamos com isso felizes, satisfeitos. Melhor coisa é ser pobre. Vai sempre, gente. Vai sempre, gente. Isso você Tem um fala alvo. isso, você nunca foi rica. Ó, Por isso. nunca se acomodar, né? Nunca deixar de ter alvos, nunca procurar se esforçar, né? Porque como dizem os mais ricos aí, o sucesso, a fórmula para o sucesso é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Então tem que trabalhar, tem que suar, tem que ter alvos, tem que estudar, estudem, não larguem de estudar, vão em frente. Eu não vejo a hora de fazer 50 anos para entrar na faculdade e pagar meia. Eu quero, agora no momento eu não tenho condição, realmente que é caro. Mas daqui a 2 anos eu posso pagar metade numa faculdade, então eu quero voltar a estudar, porque né, a pessoa para de estudar aí com 18, 20 anos e fala, não, tá bom, que isso, não vou estudar, vamos se preparar. Jesus está voltando, mas a gente não sabe se é daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, até lá dá para você se formar, exercer a sua profissão, né? Você ia falar, Jesus, o tempo que Jesus voltou, né? Falar e concluir. Não ficou alguma dúvida? Aí eu respondo direitinho as perguntas sobre possessão de crente, sobre apostasia, sobre continuar no pecado. Quem é salvo realmente não continua pecando deliberadamente. Precisa ver se está salvo ou não. Se você não sente o Espírito Santo falando com você, a consciência acusar, procure ver o que está acontecendo comigo. Será que eu estou apostatado? Eu já larguei? Será que eu não estou ouvindo a voz de Deus? Será que eu realmente tive encontro com Deus, né? Porque se continuar, é um perigo. Fala, gente, pode falar. Então,
Pode ir. Oremos então, né, para encerrar.